Olá pessoal, bem-vindo à House Church Brasil. Mais um dia que nós estamos aqui para junto compartilharmos um pouco do ensinamento, daquilo que o Senhor nos proporcionou para estarmos sendo edificados uns com os outros. Então hoje nós vamos falar de um tema muito importante que por que é tão difícil orar? Você acha difícil orar? Você acha que é complicado às vezes você orar? Você muitas vezes acha que você não tem nem palavras na sua oração? Por que é tão difícil orar? Nós vamos falar desse tema, mas antes eu gostaria que você desse o seu like, que você comentasse e que você compartilhasse, para junto nós fazermos essa obra de Deus crescer cada dia mais e que o YouTube entenda que muitas pessoas podem receber também este conteúdo, para que o nome do Senhor seja glorificado e a fé das pessoas aumente em nome de Jesus. Então vamos lá. Você já se viu alguma vez em um lugar certo, fazendo a coisa errada? É complicado, né? Às vezes a gente se encontra assim, no lugar certo, fazendo a coisa errada. Os discípulos de Jesus, eles estavam em um lugar certo, porém eles estavam fazendo a coisa errada. Porque Jesus, em Mateus 26, 41, vai falar assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus, ele nos ensinou aqui que o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Mas ele não quis dizer que porque a carne é fraca, que nós deveríamos sair pecando com a desculpa de que a carne é fraca, né? Ele ensinou que o espírito está pronto, a carne está fraca. Por isso que nós devemos vigiar e orar. Orar para que quando a tentação vier, nós não sermos pego de surpresa. Nós vamos estar prontos, preparados para vencer a tentação e não sair pecando com desculpa de que a carne é fraca. Então nós temos que alimentar o nosso espírito para que a carne vença as tentações. Isso que o Senhor Jesus quis nos ensinar. E muitas pessoas, elas têm dificuldade de orar, como os discípulos, eles estavam dormindo. Nesse texto aqui, eles estavam dormindo. A palavra vai nos dizer aqui que Jesus pediu para que eles ficassem enquanto ele ia orar. E eles dormiram, eles não conseguiram vigiar, eles não conseguiram orar. Eles estavam dormindo quando Jesus voltou da sua oração. Porque eles estavam tristes, algumas versões falam que eles estavam tristes, outras que eles estavam pesados, outras que eles estavam cansados. Por causa do dia a dia, né, que eles tiveram. Então, muitas pessoas têm dificuldade de orar. Nós já vamos entrar no primeiro tópico. Por quê? Falta de tempo. As pessoas hoje, o mundo, né, com tudo que o mundo está oferecendo para as pessoas, elas hoje não têm tempo para orar. Então, o que está acontecendo no cotidiano das pessoas, na vida diária das pessoas, é que as pessoas estão pegando tudo que aparece para fazer, as pessoas estão trabalhando demais, estão estudando demais, estão fazendo coisas demais e não estão tendo tempo para orar. Então é Facebook, é Instagram, é WhatsApp. Então as pessoas vão tendo o seu tempo ali e vai perdendo ali muito tempo com essas coisas e vai esquecendo que tem que deixar um tempo para a oração. E o mundo está oferecendo isso. As coisas hoje em dia, né, que está ao nosso redor, está oferecendo que nós venhamos perder tempo com muitas coisas. E aí as pessoas encontram dificuldade na hora de orar porque não tem tempo, não se encontram, acha que não vai dar conta de orar com tanta atividade que tem para fazer. É muita atividade, é academia, é escola, é faculdade, é trabalho, é muitas coisas que as pessoas hoje em dia têm para fazer e não encontram tempo para a oração. E por isso que as pessoas encontram dificuldade para orar. Então as pessoas têm que começar a organizar a sua agenda, porque a agenda está muito cheia de tudo e vazia de espaço para a oração. Então o meu conselho é que você na sua agenda coloque o seu tempo também ali, que é o seu momento com Deus, porque em tudo o Senhor ali vai te mostrar como você deve fazer no seu dia a dia, através da sua oração
com Deus. E nós temos o segundo tópico, que é as distrações. Distrações levam as pessoas muitas vezes a estar no lugar certo, como os discípulos estavam. Eles estavam sim no lugar certo, orando para orar ali no monte com o Senhor, porém eles estavam dormindo. Então às vezes nós vamos, as pessoas entram para os seus quartos para orar, ora, vai para a igreja, ora, faz, tem as suas atividades ali diária de oração, porém, quando elas entram nessa presença para orar, elas não entram de verdade. Elas estão tão distraídas, muito distraídas, que ao invés delas orar com um sentido, elas não colocam um sentido naquilo que elas estão orando. Por exemplo, às vezes a pessoa vai orar: Pai nosso que estais no céu. Ela simplesmente fala a frase, ela simplesmente fala Pai nosso que estais no céu, porém, é um exemplo, tá? Porém, ela não consegue assimilar que esse Pai é o Pai dela, que esse Pai, ela não consegue colocar um sentido, que esse Pai é o Pai dela, que ele é é o Senhor da vida dela. Ela não consegue conectar aquela oração como que aquilo é uma verdade, como que aquela paternidade é uma verdade, como que ele existe de verdade, e ela não consegue sentir esta presença ali no momento que ela está, por causa das distrações. É muitas coisas que distraem as pessoas hoje em dia. Então tem que tomar cuidado, porque a cabeça da pessoa tá agitada, tá aqui, tá ali, ela fica ali sem entender nem o que ela está falando, talvez não sabe nem o que está dizendo, talvez ela repete palavras, ela fica tão distraída que ela não consegue verdadeiramente se conectar com Deus, porque ela está distraída com as coisas que ela pode fazer, com as coisas que vai acontecer, com as coisas que estão ali ao redor dela, e com preocupações também, né? Então a mente dela está distraída e ela não consegue se conectar e entender que a oração, ela tem que ter um sentido. A oração, ela tem que ter um sentido. Você precisa saber o que você está orando. Você precisa saber aquilo que você está falando. Você precisa ter a convicção de que Ele está ali e que Ele pode falar com você também. Então, essa dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de orar, que ela fala até que ela não tem nem palavras às vezes, porque a gente escuta pessoas falar assim que chega lá, fica orando e acaba até as palavras, porque é uma oração sem sentido. Ela não sabe nem o que está falando com o Pai. Então ela não consegue conectar isso, que ela está ali falando com um ser que é vivo e que ele é presente e que ele é uma pessoa, porque o nosso Pai é uma pessoa. Então nós precisamos entender isso, que nós não estamos ali sozinhos falando à toa, falando ao além. Não, Ele está ali. E é isso que as pessoas hoje precisam compreender. Para quê? Para que não ache dificuldade em orar. Porque você imagina, a oração é uma conversa, nós estamos conversando, você imagina uma pessoa conversando sem sentido com a outra? Não, Ele é o Pai e Ele está ali do lado, e a oração tem que ter um sentido, né? Então que você possa encontrar este lugar de oração e saber que você está ali falando com alguém que está te ouvindo, e que essa oração verdadeiramente ela tem que fazer um sentido, né? Então se conecte de verdade com o Pai, deixa as distrações de lado. E o terceiro tópico é muito interessante, esse terceiro tópico, porque fala da falta dos resultados na oração. Então, as pessoas hoje, elas têm dificuldade porque ela quer um resultado imediato, né? Ela quer um resultado iFood, e ela não compreende que a resposta, ela vem do Senhor. Então, as pessoas, elas acham dificuldade porque elas querem que seja tudo no estalar de dedo, no piscar de olhos. Quando ela ora, já tem que acontecer. Então acha dificuldade, porque acaba que ela
ela não entende que a resposta vem do Senhor e é no tempo dele, quando ele, vai responder da maneira que ele tem que responder, e as pessoas encontram dificuldade por esta falta de entendimento de que ela orou e existe o tempo de espera, e o tempo não é nosso, e o tempo é do Senhor. Por isso que essa oração imediativa, essa oração que as pessoas querem tudo de imediato, acaba que ela fica frustrada, ela fica desanimada e acha dificuldade em orar por causa disso, porque não encontra a resposta que ela queria no tempo que ela queria. E isso daí faz com que as pessoas encontrem dificuldade de orar, porque ela pensa assim, não vai adiantar eu orar, eu não tive resposta. Então, que você entenda que essa resposta vem do Senhor, e essa resposta existe um tempo definido pelo Senhor, que você possa saber orar e esperar no tempo do Senhor, porque existe um tempo para todo aquele que clama ao Senhor. O próximo tópico vai falar de desânimo. Olha só que interessante isso. O desânimo também leva muitas vezes as pessoas a ter dificuldade de orar. Pelo dia a dia, pela rotina, pela vida que leva, às vezes até pelo trabalho mesmo, e pelo estresse de uma vida diária que às vezes as pessoas têm, um estresse bem intenso na vida da pessoa, as preocupações, a autoestima da pessoa baixa. Tem pessoas que têm uma autoestima baixíssima, acaba que o desânimo toma conta dessa pessoa, e ela fica com dificuldade de orar. Porque presta atenção, quando nós estamos desanimados, parece que nada tem sentido, parece que nada é legal, nós não queremos fazer nada verdadeiramente. Quando o desânimo bate, é uma questão assim de paralisia mesmo. Então, assim, as pessoas encontram dificuldades para orar por causa muitas vezes de desânimo. A pessoa desanimada, uma pessoa muito preocupada, estressada, ela não vai encontrar ânimo para orar. Então ela vai ter dificuldade na oração, porque até para falar ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir nem liberar palavras com aquele desânimo que ela está sentindo. Talvez tem pessoas que desanimam. São tantos fatores que as pessoas hoje em dia desanimam, né? Talvez as pessoas tem um certo desânimo por uma situação que está passando financeira, por uma porta fechada, por um relacionamento frustrado, por alguma decepção que teve, alguma dor que está sentindo, alguma enfermidade, e as pessoas desanimam mesmo. Muitas pessoas desanimam por algumas lutas que vêm vivendo, então elas encontram dificuldade para estar orando, mas que nenhum desânimo possa te parar. Que você encontre forças no Senhor, que você encontre no Senhor a fortaleza que você precisa para superar este desânimo e vencer em nome de Jesus. E esse próximo tópico vai falar de frustrações, né? São expectativas que nós colocamos quando oramos e nós depositamos algumas expectativas que não são expectativas no Senhor. São expectativas em pessoas, são expectativas em coisas. E muitas vezes, por causa que nós não colocamos as expectativas nossas no Senhor, nós depositamos essas expectativas em outras coisas, nós frustramos. As pessoas se frustram muito por causa de expectativas erradas, contrárias. As expectativas que nós devemos ter é sempre a expectativa no Senhor, que é o único que pode realizar os desejos, né, que nós temos, que nós ansiamos. Muitas pessoas elas se frustram, às vezes por coisas simples, algumas coisas que dá errado na vida dela, algumas perdas. Tem pessoas que perdem seus entes queridos, tem pessoas que perdem coisas, perdem casa, perde, né? Tá acontecendo tanta coisa no mundo, pessoas perdendo por causa de enchentes, por causa de situações que está acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo, e pessoas perdem empregos, vida financeiras, relacionamentos que dá errado. A pessoa coloca ali a sua expectativa toda em uma pessoa, em um relacionamento, em um casamento, e às vezes algumas coisas precisam acontecer
que não é de acordo com aquilo que ela desejou, com aquilo que ela orou, com aquilo que ela queria e com aquilo que ela ansiava, e ela se frustra demais, e não encontra forças para orar e acha dificuldade em orar. Verdadeiramente encontra essa dificuldade em orar porque ela está frustrada por essas coisas que andam acontecendo. Mas que nenhuma frustração, que nada possa parar você, porque a sua expectativa tem que estar no Senhor da glória. A sua expectativa tem que estar naquele que pode realizar para você todas as coisas que você precisa. Então, quando você for orar, lembre-se de uma coisa, que nada dessas coisas possa tirar você do foco, possa tirar você do centro da vontade de Deus. Que nenhum desses tópicos que eu falei aqui, que tem vários outros, que nada possa tirar você dessa presença maravilhosa, desse tempo de oração, dessa vida de oração, porque é a oração que é o gás que nós precisamos para vencer. É a oração que é a base de tudo que nós precisamos. Então, fica para você essa mensagem e lembre-se, Jesus, quando estava no Getsêmani, mesmo quando ele falou, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Que para o Senhor realizar nas nossas vidas, nós temos que fazer a vontade do Pai e não a nossa. A carne que quer nos levar a pecar diariamente, não quer que nós venhamos fazer a vontade do Pai, mas quando o nosso espírito está verdadeiramente fortalecido, nós vencemos esta carne aqui. Então, nenhuma distração, nenhum desânimo, nenhuma expectativa errada, nenhuma frustração, nada disso, se nós estivermos em nome de Jesus, no Senhor, vai tirar o nosso foco da oração. Nada disso vai nos causar dificuldade para se encontrar no lugar no qual Ele deseja que nós estejamos, que é aos pés dele. Então, que você venha meditar, que você venha ficar firme em oração em nome de Jesus, e no próximo vídeo nós iremos falar um pouco mais sobre oração, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te ajude. Em nome de Jesus, eu gostaria que você, se você gostou dessa mensagem, você desse o seu like, que você compartilhasse, comentasse, tá? Dê o seu amém aí em nome de Jesus, para que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Fique com Deus.